Olá pessoal, voltamos com a série de aulas falando sobre as doenças neurológicas. E a primeira doença neurológica que iremos abordar é a epilepsia. E quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Então nós iremos definir e diferenciar epilepsia de crise epiléptica. O que é uma epilepsia? E o que é uma crise epiléptica? Será que existem diferenças? Segundo objetivo da aula de hoje é classificar as crises epilépticas e conhecer a sua origem. Então nós iremos ver como é feita a classificação internacional das epilepsias. Nosso terceiro objetivo é relacionar as indicações dos anticonvulsivantes, que hoje são chamados de fármacos antiepilépticos, com as suas características clínicas ou suas características farmacológicas. E o nosso quarto objetivo é analisar o algoritmo para o uso dos anticonvulsivantes para as drogas antiepilépticas. E para isso, nós usaremos como contexto o seguinte caso clínico. Um homem de 42 anos de idade, ele procurou atendimento especializado para investigar uma epilepsia que era considerada refratária. Ele relata que há 40 anos ele sofre de crises convulsivas associadas à perda de consciência e alterações de comportamento. Então nós veremos na aula de hoje se esses sintomas são sintomas característicos de um paciente que tem epilepsia. Continuando a leitura do nosso caso clínico, aos 2 anos e 2 meses de idade, o paciente teve sua primeira crise convulsiva, sendo este um evento tônico-clônico associado à febre. Então, o que é um evento tônico-clônico? Será que é um tipo de epilepsia? Ele estava associado à febre. Será que febre pode causar convulsão? Será que a partir de uma convulsão febril, podemos dizer que o paciente terá uma maior susceptibilidade à epilepsia? Nos 10 meses seguintes, além das crises, o paciente perdeu o controle esfincteriano, apresentou quadro associado de amnésia e também déficit cognitivo. Será que essas são complicações da epilepsia? Então nós veremos essas respostas nessa videoaula. Mas o paciente ele recuperou todas essas funções, mas desde então passou a ter crises diariamente, inclusive à noite quando o paciente dormia. Ele refere que subitamente tinha quedas, que a agressividade e a tentativa de suicídio muitas vezes estiveram presentes em suas crises e relata ainda alucinações visuais antecedentes a algumas crises convulsivas. Então, será que esses são sintomas que podem deflagrar uma crise convulsiva? Veremos também nessa videoaula resposta para essa pergunta. Para esse caso clínico, foram elaboradas 4 perguntas, 4 questões que serão respondidas no decorrer desse vídeo. A primeira pergunta é: como podemos classificar a epilepsia desse paciente? Alguns sintomas, algumas características foram mostradas do paciente. Será que essas características, será que esses sintomas são suficientes para a gente classificar a epilepsia desse paciente? A segunda pergunta que faremos é qual a probabilidade do paciente ter uma segunda crise convulsiva após a convulsão febril. Então, nós vimos no caso clínico que o paciente ele teve uma convulsão febril e desde então passou a ter outras convulsões e ele foi diagnosticado com epilepsia. Será que a partir de uma convulsão febril o paciente pode ter uma probabilidade maior de ter outras crises convulsivas e, consequentemente, ser diagnosticado com epilepsia? Terceira pergunta é comum o paciente ter sintomas anteriores às crises epilépticas? Então, nós vimos que o paciente teve alguns sintomas que antecederam, como alucinações. Será que isso é comum ou isso foi uma especificidade desse paciente?
E a quarta pergunta é qual seria o tratamento de escolha para esse paciente? Será que nós vamos conseguir classificar? Será que o tratamento é baseado na classificação da epilepsia? Ou será que existem outros critérios para determinar qual o melhor tratamento para o paciente? Então essas perguntas nós veremos nessa videoaula depois da nossa vinheta. Então, falando um pouquinho da epidemiologia da epilepsia, a epilepsia é uma doença mundial, existem em todos os países do mundo alguns casos de epilepsia, e é uma doença, como nós podemos ver, que existem muitas pessoas acometidas por essa doença. Então, são 50 milhões de pessoas no mundo vivendo com epilepsia. Então, não é uma doença rara. Podemos ver também que 40 milhões estão em países desenvolvidos. Então, dos 50 milhões vivendo no mundo todo, 40 milhões vivem apenas em países desenvolvidos. Então, nós já podemos fazer uma associação de desenvolvimento econômico, principalmente, com a epilepsia. Será que existe alguma associação? Porque a maior parte das pessoas que vivem com epilepsia, elas são de países desenvolvidos. No Brasil, nós podemos ver que o número também é alto, mas obviamente bem inferior ao quantitativo mundial. Cerca de 1,8 milhões de pessoas vivem no Brasil com epilepsia. E a convulsão, que é um dos seus principais sintomas, 8% das pessoas vão ter pelo menos uma convulsão durante a vida. Então, a convulsão é o símbolo de sintomas da epilepsia. Cerca de 8% das pessoas do mundo vão ter algum tipo de convulsão que não necessariamente vai ser epilepsia. Nós podemos ver que existe 9 milhões de pessoas que apresentaram crises epilépticas alguma vez na vida. Então, o paciente, quando ele é diagnosticado com epilepsia, a convulsão, ela passa a se chamar crise epiléptica. Então, nós veremos nessa aula, ainda nesse vídeo, o que é uma crise epiléptica e por que ela ocorre. E já foram catalogados mais de 30 tipos de epilepsias no mundo inteiro. Aqui nós podemos ver a definição de epilepsia. Então, epilepsia é um transtorno encefálico. E esse transtorno encefálico ele é caracterizado por predisposição persistente de gerar crises epilépticas. Então, o paciente não pode ser diagnosticado com epilepsia se não existe uma tendência daquele paciente ter novas crises epilépticas. E essas crises epilépticas, elas têm que aparecerem pelo menos 2 vezes, não provocadas, no intervalo superior a 24 horas. Não provocadas pelo quê? Não provocadas pelo uso de drogas, pelo uso de fármacos, não provocada por infecções, ou seja, são crises epilépticas espontâneas. E o intervalo entre essas 2 crises tem que ser superior a 24 horas, uma vez que, se ela for inferior a 24 horas, pode ser manifestação da mesma crise epiléptica. E não podemos considerar 2, consideramos apenas uma. Então, olhando para essa linha do tempo, nós podemos entender um pouco mais a definição de epilepsia. Então, o indivíduo, a pessoa, teve uma convulsão. Com apenas uma convulsão, não é possível dizer que aquele paciente, que aquela pessoa, ela tem epilepsia. Há necessidade de 2 episódios convulsivos. Nesses episódios convulsivos, eles precisam ter um intervalo superior a 24 horas. Então, teve um intervalo superior a 24 horas, foram 2 crises convulsivas, esse paciente, essa pessoa, ela pode receber o diagnóstico de epilepsia. Então, o paciente tem epilepsia, ele vai iniciar o seu tratamento. Se durante o tratamento o paciente ficou sem crises convulsivas por mais de 2 anos,
esse paciente ele pode parar o tratamento. Então, há possibilidade de que o paciente ele pare o tratamento. E se ele continuar sem apresentar nenhuma convulsão, mesmo depois que o tratamento foi interrompido, ele pode ser considerado curado da epilepsia, ele pode ser considerado sem epilepsia, se mesmo depois do tratamento ele não apresentar nenhuma crise por pelo menos 5 anos. E agora a definição de crise epiléptica. O que é uma crise epiléptica? Então, a crise epiléptica, que é uma crise convulsiva, é um sintoma da epilepsia, é uma sincronização anormal e transitória dos neurônios cerebrais. Então, os neurônios começam a se despolarizar, começam a produzir impulsos nervosos, vários grupos de neurônios de forma sincronizada começam a produzir esses impulsos nervosos e enviar para outras áreas cerebrais. E essa sincronização ela rompe os padrões da normalidade de comunicação neural e vai resultar em descargas elétricas que vão ser detectáveis no eletroencefalograma. Então nós veremos no decorrer desse vídeo que as crises epilépticas elas apresentam padrões de anormalidade no eletroencefalograma e que os diversos tipos de epilepsias apresentam padrões bem característicos no eletroencefalograma que já pode servir como informação para o diagnóstico da doença. E aí surge uma pergunta, vocês conhecem alguém com epilepsia? Vocês podem dizer, não, professor, não conheço ninguém com epilepsia. Mas existem algumas personalidades que são bem conhecidas e que tiveram epilepsia, como por exemplo o Alexandre o Grande, o Júlio César, o Buda, o Napoleão, o Handel, o Van Gogh, dentre outros. Todas essas personalidades que a gente está vendo na tela, eles tiveram epilepsia. Então, quando a gente olha para a definição de epilepsia, naquela sincronização anormal e excessiva de neurônios, a gente começa a pensar qual seria a melhor analogia para a gente definir epilepsia. Então, a gente pode definir a epilepsia como uma tempestade cerebral. Essa tempestade cerebral acontece porque os neurônios eles geram carga elétrica. E essa carga elétrica ela serve para despolarizar a membrana, para liberar neurotransmissores na fenda sináptica, e é justamente esse mensageiro químico quem vai fazer a ponte entre um neurônio e o neurônio seguinte e que vai fazer com que essa despolarização chegue a outras regiões cerebrais. Fisiologicamente falando, o nosso corpo ele existe um certo equilíbrio. Aqui nós podemos ver um cérebro vermelhinho, significa um cérebro bastante ativado. E o que é que significa essa ativação? Significa a produção de grande atividade elétrica no cérebro. E essa ativação ela acontece por alguns mecanismos, como o influxo de sódio, como o influxo de cálcio, e na maioria das vezes essa excitação acontece pelo neurotransmissor glutamato ou pelo neurotransmissor aspartato. Então o cérebro ele se ativa, o cérebro tem grande atividade neurológica baseado no influxo de sódio, de cálcio, na atividade de glutamato e aspartato. Mas nós podemos ver também que o cérebro, às vezes, está inibido. Esse cérebro azulzinho aqui significa baixa atividade cerebral. E a atividade cerebral, ela diminui por causa do influxo de cloreto, pela retenção de potássio dentro do neurônio e pela atividade do neurotransmissor GABA. Do ponto de vista fisiológico, existe um equilíbrio entre os mecanismos excitatórios e os mecanismos inibitórios. Isso não significa dizer que o cérebro vai parar todos os mecanismos excitatórios para que os mecanismos inibitórios tenham ação, ou o contrário. Eles funcionam simultaneamente, funcionam ao mesmo tempo, mas, obviamente, em determinado momento, vai predominar os mecanismos excitatórios, em determinado momento vai predominar os mecanismos inibitórios, mas ambos convivem em equilíbrio. Então, o que acontece na epilepsia é um desequilíbrio. O que acontece na epilepsia
é que há um brotamento de fibras excitatórias que irão aumentar os mecanismos de influxo de sódio, de cálcio, ação de glutamato e aspartato, ou pode haver também perda de neurônios GABAérgicos. Então, na epilepsia vai haver ou um brotamento de fibras excitatórias, ou perda de neurônios GABAérgicos, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Dessa forma, nós temos um desequilíbrio, aumento da atividade excitatória e diminuição da atividade inibitória. É por essa razão que nós temos uma atividade excessiva e sincronizada de diversos grupos de neurônios que produzem uma maior atividade cerebral. O que é que pode causar epilepsia? Quais são as causas principais de epilepsia? Então, como nós vimos, tem que haver um equilíbrio entre os mecanismos excitatórios e os mecanismos inibitórios do ponto de vista fisiológico. Quando esse equilíbrio ele é quebrado, o paciente ou a pessoa vai desenvolver crises epilépticas. Então, quais são? Nós temos aqui os mecanismos excitatórios, os mecanismos inibitórios. Quando é quebrado esse limiar, o paciente ele vai ter a convulsão. Os fatores chamados epileptogênicos são fatores que vão produzir, vão gerar epilepsia. Nós temos o traumatismo crânioencefálico, o acidente vascular cerebral, infecções cerebrais, como a meningite, por exemplo, e tumores cerebrais. Todos esses são fatores considerados epileptogênicos. São fatores que são geradores de epilepsia. Mas além dos fatores epileptogênicos, nós temos também os fatores desencadeantes ou precipitantes. O que é que significa fatores desencadeantes ou fatores precipitantes? São fatores que expõem o indivíduo a ter uma crise convulsiva, a ter uma crise epiléptica. O paciente só terá uma crise convulsiva ou uma crise epiléptica se ele tiver uma predisposição. Então nós temos os fatores desencadeantes, que é, por exemplo, o estresse psicológico ou o estresse físico, como a febre que causou a primeira crise convulsiva no nosso paciente, no caso clínico. Também privação de sono pode ser um fator desencadeante. Alterações hormonais. Nós veremos nessa aula que algumas alterações hormonais nas mulheres podem propiciar uma predisposição a ter uma crise convulsiva. E também substâncias tóxicas ou fármacos, todos eles são fatores desencadeantes ou são fatores precipitantes. Mas como eu havia falado, o paciente precisa ter predisposição. E essa predisposição ela pode ser uma predisposição genética ou pode ser uma predisposição fisiológica, como por exemplo, uma imaturidade do sistema nervoso central. E aí o paciente imaturo, exposto a um agente, por exemplo, uma hipóxia, ele poderá desenvolver uma crise epiléptica, uma crise convulsiva. As causas convulsivas também podem ser determinadas pela idade. Por exemplo, neonatos, eles têm como principal causa da convulsão a hipóxia e a isquemia perinatal. Isso não significa dizer que o neonato não pode ter outras causas. Pode sim, como nós podemos ver aqui, traumatismo, infecções do sistema nervoso central, distúrbios metabólicos, mas a principal causa é a hipóxia. Já lactentes e crianças, a principal causa são as convulsões febris. Tem outras causas em lactentes e em crianças? Tem sim. Podem ser distúrbios genéticos, infecções do sistema nervoso central também, mas a mais frequente são as convulsões febris. Já os adolescentes, já os adultos jovens, a principal causa está relacionada com traumatismos. Em adultos de mais idade, idosos, a principal causa de convulsão são as doenças cerebrovasculares. Então, na próxima aula, nós continuamos com esse mesmo assunto. Vamos falar sobre esse tema que vocês estão vendo aí na tela, como podemos classificar as epilepsias. E se você chegou até aqui, não se esquece de dar aquele like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você imagina que ela vai usufruir desse assunto. Então, até a próxima videoaula.
onde falaremos sobre a classificação das epilepsias.